Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui sábado 15 de agosto para trazer até você todas as informações atualizadas sobre a reabilitação profissional do INSS. Você pediu e a gente, a partir de agora, vai trazer para você todas as informações atualizadas para que você possa entender um pouquinho de como funciona a reabilitação do INSS. E muitas pessoas agora, esse ano, depois que voltar as perícias por conta do INSS, muita gente que está no auxílio doença, no auxílio acidente ou até mesmo no BPC e LOAS, dependendo da situação da sua deficiência, pode ser encaminhada para a reabilitação do INSS. Por isso, a gente vai explicar tudo para você aqui no canal. Você vai ficar sabendo de todas as situações. Se tiver alguma dúvida, nesse domingo, agora dia 16 de agosto, a gente vai estar aqui para poder tirar suas dúvidas ao vivo na nossa live, onde a gente vai explicar também alguns pontos que a gente passou dessa matéria aqui referente à reabilitação. Então, desde já, eu já agradeço o seu carinho com a gente. Se inscreve aí no canal, clica no sininho e marque a opção todas para você receber não só o nosso conteúdo, como também ser notificado quando a gente tiver uma live, quando tiver um vídeo novo ou quando a gente tiver aqui no caso respondendo algum comentário seu. É esse que é o compromisso do canal de notícias. É para isso que a gente está aqui sempre trazendo informações de segunda a sexta-feira com vídeos às 11, às 11h30, meio-dia e também na parte da tarde e da noite trazendo a nossa live ao vivo, sempre entre os horários de 18 horas e 30 minutos até as 19 horas e 30 minutos. A gente está sempre trazendo a nossa live, tá bom? Então, a partir de agora, se liga aí que a gente vai explicar tudo sobre a reabilitação do INSS. Para começar, qual é o objetivo da matéria? Hoje, o nosso objetivo aqui é orientar, esclarecer, tirar dúvidas e tranquilizar você sobre a situação que acontece com frequência no INSS após um médico perito do INSS encaminhar você para a reabilitação. Quais são os pontos que você vai ter aqui de informações importantes? Primeiro, você tem que saber o que é uma habilitação e uma reabilitação profissional. Qual é o objetivo do serviço de reabilitação profissional? O que significa um trabalhador reabilitado para a sociedade? Auxílio-doença e a reabilitação profissional, os pontos importantes. Qual é o tempo de demora na reabilitação profissional? Regras, nesse caso aí, gerais da reabilitação. O que acontece quando a pessoa não comparece à reabilitação profissional? Ela é ou não obrigada a comparecer? A reabilitação profissional pelo INSS é ou não eficiente? A reabilitação profissional e o auxílio acidente. Tem gente também que acha que só porque sofreu um acidente não vai passar por uma reabilitação. Em muitos casos, essa pessoa sim, ela é obrigada a passar pela reabilitação profissional. Outro ponto importante, alternativas ao final do processo de reabilitação profissional. Outras perguntas sobre a reabilitação profissional. E mais, não para por aí não. Você tem ainda o que é uma perícia resolutiva. Demissão após reabilitação profissional. O que você deve fazer? E para fechar, a conclusão. O que é de fato a reabilitação do INSS? Esses são os pontos que a gente está trazendo para você hoje aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, assiste o vídeo com calma, se inscreve no canal e deixe o seu comentário, que a gente vai responder o comentário, ou então você pode participar da nossa live no domingo, ok? Vamos dar início aí. Primeiro, cuidados importantes que você precisa ter. Primeira coisa, não faltar à reabilitação. Anotar tudo que for possível. Nunca ir sozinho. Guardar todos os comprovantes de gastos para que você tenha, nesse caso, referente ao seu trajeto, indo até
a agência do INSS ou ponto de reabilitação, o que você gastar com transporte, com alimentação, com alguém que estiver com você, isso tudo você tem que guardar todos os comprovantes. Outra coisa que é importante, comprovantes necessários, conta de luz, alimentação e transporte. Se usar medicamento constante, é obrigado a informar para não ficar aí essa situação sem ser informado ao gestor e também à pessoa que cuida da parte da habilitação. No caso, você precisa de um acompanhante. Todo gasto que você tiver com o acompanhante, você precisa guardar, tirar xerox para apresentar no Centro de Reabilitação Profissional. Para quem não sabe, a sigla desse Centro de Reabilitação Profissional é CRP, ok? No caso aí é a reabilitação, ela é assistência educativa, reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica da habilitação e reabilitação profissional, chamada de RP, visando proporcionar ao beneficiário incapacitado parcialmente ou totalmente para o trabalho em caráter obrigatório. Se a pessoa, no caso, não tiver condições nenhuma, ou seja, tiver totalmente inabilitado para poder retornar ao trabalho, ele não será encaminhado à reabilitação. Porém, em alguns casos, pode até acontecer algum erro na hora de fazer a perícia médica. O médico pode achar que essa pessoa tem condições de voltar, mas se você tiver uma documentação bem, nesse caso, embasada, laudo bem detalhado, bem descrito, você pode ficar tranquilo referente a esse assunto, que você consegue, no caso aí, voltar para a situação que você estava antes, sem a necessidade da reabilitação. Mas para isso, tem trâmites que você vai ter que, nesse caso, fazer junto ao INSS e, se for o caso, também à Justiça. Se a pessoa não conseguir resolver a situação no posto do INSS, nas agências do INSS, ela pode conseguir essa situação, nesse caso, vindo buscar ajuda da Justiça. O ingresso segurado no serviço de reabilitação profissional depende do encaminhamento médico pela perícia, ou seja, toda pessoa que passa pela reabilitação médica, antes ela passou pela perícia médica do INSS e o médico, lá no caso perito, constatou que essa pessoa tem condições de voltar a trabalhar de alguma forma. Então, nesse caso, ele vai e encaminha essa pessoa para a avaliação da possível reabilitação. Não é só encaminhar e a pessoa já está dentro aí, no caso da reabilitação. Tem alguns processos que você vai passar e a gente vai explicando no decorrer aqui da matéria, tá bom? Como são as etapas de reabilitação? Primeira coisa, a avaliação do potencial laborativo, com o objetivo de definir a real capacidade do retorno do segurado ao trabalho. Orientação e acompanhamento de um profissional, nesse caso aí, condução da reabilitação para escolha consciente de uma nova função, a atividade a ser exercida no mercado de trabalho, a articulação com a comunidade, parcerias, convênios e outros, nesse caso com vistas ao reingresso do segurado. Todavia, não caracterizando a obrigatoriedade por parte do INSS a sua efetiva inserção. Decreto 3.048 do ano de 1999. Vamos lá. Quando você sai da perícia médica do INSS com o encaminhamento para a reabilitação, a primeira coisa que você tem que ter em mãos, o seu laudo bem atualizado, bem detalhado, bem embasado. Para quê? Para que você possa, no caso, apresentar esse laudo para o responsável, que vai saber qual o melhor caminho, nesse caso, a ser colocado você para fazer essa reabilitação. Ela funciona da seguinte forma: você vai ter uma entrevista com um assistente social, que é um profissional responsável para tentar pegar todos os seus dados, colher todas as informações e saber se, nesse caso, qual é o melhor caminho para ser utilizado. Se você, no caso, não terminou o 2º grau, se você, no caso, não terminou a 8ª série, pega o comprovante que você tem da sua escolaridade e guarda. Você tem que apresentar também na hora da entrevista.
Outra coisa, o laudo médico, você sempre leva o mais atual, ou seja, nos últimos 3 meses. Não deixa passar de 3 meses o laudo não. Por quê? Se você deixar passar, pode ter aí uma negativa mais para frente. Então sempre ter do lado aí o teu laudo referente à tua doença atualizado. Outra coisa, comprovante de passagem. Você vai tirar um comprovante, uma xerox do seu documento e do teu responsável. Nesse caso, se você aí não pode andar sozinho ou precisa de um curador. Se você, no caso, consegue andar sozinho, mas dependendo da tua situação, você passa mal no caminho, no trajeto, por conta da reabilitação, você vai ser, nesse caso, ter a necessidade de um acompanhante. Sempre peça para o teu médico colocar, se você precisar, um acompanhante no laudo, que sempre esteja descrito. Esse paciente, problema tal, tem aí no caso a necessidade obrigatória de um acompanhante. Aí ele vai colocar o motivo e vai estar nesse laudo. Essa é mais uma prova que você não pode andar sozinho. Então, nesse caso, você vai ter um acompanhante. O dinheiro que você gastar com o acompanhante para se alimentar, com a passagem que você gastar de ônibus, de trem ou de metrô, não sei como você vai chegar para fazer a reabilitação. Todos os seus gastos você sempre tira a xerox. Pode ser um hambúrguer que você comeu, pode ser um café que você tomou. Se você, no caso, está à disposição do pessoal da reabilitação, você tem que se ressarcir desse gasto, porque se você estivesse em casa, você estaria, nesse caso, se alimentando, correto? Até aí, beleza? Vamos para a próxima parte. Outras informações importantes. O atendimento na RP por parte do INSS da pessoa com deficiência não vinculada ao regime da Previdência Social está condicionado à existência de prévio convênio com a cooperação técnica financeira com outras instituições. Dependentes de segurados também podem ser atendidos pela reabilitação na medida da possibilidade do Instituto. Ou seja, se eles não tiverem condições de reabilitar você, para, no caso, tentar ajudar na tua alimentação, eles podem, se for o caso, colocar alguém da tua família para poder ser encaminhado ao mercado de trabalho. Isso aí depende de várias situações, mas o INSS pode fazer isso. Outra coisa bastante importante que as pessoas não sabem relacionada ao INSS. Para você, no caso, que vai ser encaminhado para poder passar pela situação, todas as situações que você estiver passando, sempre anotar nome de quem está te atendendo, dia que você foi, porque são provas que você, nesse caso, esteve aí à disposição da agência do INSS, do responsável do INSS que vai fazer a reabilitação, ok? O êxito do procedimento de reabilitação é altamente influenciado por várias situações que não estão só sob o controle da autarquia. Por exemplo, tipo de limitação existente, a motivação, as condições sociais e histórico profissional. Também existem questões legislativas de mercado de trabalho e influenciadas por diversas políticas públicas, ok? Outro ponto, muita gente aí já mandou mensagem pra gente falando que foi encaminhado para reabilitação, mas a empresa que ele trabalha não faz aí, no caso, a reabilitação. Por quê? Tem funcionário que às vezes trabalha, vou dar um exemplo para você. O cara trabalha como soldador numa empresa. Esse soldador sofre um acidente, aí ele é encaminhado para reabilitação. Ele não pode perder o salário que ele estava recebendo antes, ele tem que continuar na carteira a mesma classificação. Só que, determinadas situações, esse funcionário aí, ele mudam, quando vai passar por uma reabilitação, geralmente eles mudam esse funcionário de função. Já pensou esse soldador ter que trabalhar numa portaria? O que vai acontecer? Ele vai sofrer aquela situação dos colegas de trabalho, zombar, brincar, fazer aí várias situações que pode constranger, no caso, esse profissional. O que ocorre? Muitas empresas não fazem a reabilitação do profissional. E o que o profissional tem que fazer nessa situação? Pegar um comprovante com a empresa que ela não faz a reabilitação e encaminhar para o INSS e para o pessoal da reabilitação para eles terem ciência da sua situação, ok? Até aí entenderam? Beleza.
vamos passar para o próximo ponto. O que é habilitação e reabilitação? Bom, a habilitação e a reabilitação profissional, no caso, são conceitos que fazem referências a aptidões do trabalhador para exercer atividades laborais. A Lei 8.213, de 24 de julho de 91, dispõe sobre planos de benefícios da Previdência Social e de outras providências. Bom, nela é possível encontrar a seguinte definição de habilitação e reabilitação. Artigo 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado, parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiências os meios para a reeducação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Então, nesse ponto, as pessoas não podem, nesse caso, se negar a participar de uma reabilitação. Até aí, beleza? Vamos para o próximo ponto. Dessa maneira, podemos dizer que o Instituto Nacional do Seguro Social readapta dois tipos de trabalhadores. São, no caso, eles: aquele que tem um tipo de deficiência ou que tenha sofrido acidente ou doença que tenha incapacitado de forma permanente de maneira total ou parcial ao trabalho. Para isso, o INSS presta serviços de orientação a fim de proporcionar a inserção do segurado ao mercado de trabalho. Também o INSS deve fornecer recursos materiais para pleno desenvolvimento da reabilitação, como próteses, órteses, instrumentos de trabalho e implementos profissionais. Até mesmo o benefício do auxílio transporte e auxílio alimentação podem ser fornecidos pelo Instituto para o Trabalhador em processo de reabilitação. O atendimento é feito por equipes de médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais. O serviço se estende também aos dependentes do trabalhador. Nesse caso, basta verificar assim a disponibilidade da agência em fornecer a reabilitação para essas pessoas. Qual é o objetivo do serviço de reabilitação do INSS? O principal objetivo da reabilitação é fazer com que você, meu amigo segurado, incapacitado para suas funções laborais, por motivo de saúde, possa voltar ao mercado de trabalho, sem caso que agrave a sua patologia ou deficiência. Desse modo, os beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, seus dependentes e pessoas com deficiência podem ser realocados para uma função compatível com suas capacidades laborativas. Ou seja, um trabalhador que sofreu um acidente ou foi acometido por alguma doença em decorrência disso, perdeu parte ou toda a sua aptidão para o trabalho, pode receber uma nova função. Para melhor entendimento, vale recorrer a um exemplo. Preste atenção aí que a gente vai explicar daqui. Um operador de máquina que tenha perdido parte dos seus movimentos, nesse caso aí, dos braços, não consegue mais executar suas tarefas rotineiras. No entanto, ele pode ser realocado dentro da empresa para uma atividade de readaptação, por exemplo. Isso para aquela empresa que tem esse tipo de reabilitação profissional e que recebe incentivo do governo federal, para que possa aí mudar esse profissional de função. Existem algumas empresas que têm, nesse caso aí, essa situação referente à reabilitação profissional. Tem empresa que faz e tem empresa que não faz, tá ok? Afinal, suas limitações físicas são significativas para a função anterior, mas não são para atribuições adquiridas pela reabilitação? Bom, dessa forma o Serviço da Previdência Social cumpre seu objetivo de manter o segurado ativo no mercado de trabalho e de forma adequada à sua capacidade laboral. Ou seja, quando você, no caso, é indicado para a reabilitação profissional, o INSS ainda tem uma esperança de encaixar você em um outro setor, em uma outra função referente, ou melhor, diferente daquela que você tinha no emprego anterior, ok?
O que significa um trabalhador reabilitado? O profissional segurado pela Previdência Social tem direitos diversos. Dentre eles estão os que auxiliam durante o acometimento de doenças e recuperações de acidente. Assim, caso esse trabalhador tenha sequelas que impossibilitem a execução habitual do seu trabalho, ele pode recorrer ao INSS. Se constatado que perdeu suas capacidades laborativas em decorrência de acidente, doença, ele pode receber o auxílio-doença, auxílio-acidente ou, nesse caso ainda, se aposentar por invalidez. Em qualquer um desses casos, se a incapacidade laborativa não interferir na execução de outras atividades, o segurado pode ser encaminhado para a reabilitação profissional. É aí que a gente sempre coloca as informações. Se você, na hora, está passando ali pela perícia médica e foi com um laudo, nesse caso, não tão embasado, se deixou dúvida, se os seus exames não comprovam que você, nesse caso, está impossibilitado para sempre de retornar ao trabalho, o médico perito, na maioria dos casos, na dúvida, ele vai primeiro colocar você para fazer a reabilitação. Depois, nesse caso, se você não tiver condições de fazer a reabilitação, aí ele vai ter que tomar uma decisão final referente ao teu caso. Dessa forma, ele será preparado para uma nova função e assim remanejado dentro da própria empresa que o empregava anteriormente ao fato, em alguns casos, né? Do outro lado, não havendo essa possibilidade, o profissional estará apto para buscar novas oportunidades de trabalho, ou seja, terminou a documentação, terminou toda a situação que você está passando pela reabilitação, o INSS concluiu que você tem condições de voltar ao mercado do trabalho, mesmo que você não retorne para a tua empresa anterior, você vai ter que buscar um outro serviço em uma outra situação. Por isso que é importante o seu laudo médico ser bem detalhado, embasado com a situação que você tem aí da sua limitação, da tua doença, da tua capacidade para poder, nesse caso, retornar ao trabalho. Fica atento ao teu laudo, sempre olhe o teu laudo, ok? Portanto, o trabalhador reabilitado é aquele que, em função de problemas de saúde, foi preparado para uma nova atribuição profissional com o auxílio do INSS. Segundo a Instrução Normativa do INSS, número 77, em seu artigo 399, poderão ser encaminhados para o programa de reabilitação profissional o segurado em gozo do auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, o segurado, nesse caso, sem carência para a concessão do auxílio-doença previdenciário incapaz para o trabalho, o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez, o segurado em gozo de aposentadoria especial por tempo de contribuição ou idade em que as atividades laborativas tenham reduzido a sua capacidade funcional em decorrência da doença ou acidente de qualquer natureza ou causa. Nesse caso, o dependente do segurado e as pessoas com deficiência. Então, você precisa, a primeira coisa é prestar atenção sobre a tua situação. Se o seu laudo aí é forte, se a sua prova que você tem apresentado no INSS é forte, a chance de você ser encaminhado à reabilitação é pequena. Agora, se o seu laudo não é bem embasado e as suas provas não são contundentes, a chance de você receber uma alta ou ser encaminhado à reabilitação é enorme. Auxílio-doença e a reabilitação profissional. Dentre os benefícios que podem resultar no serviço de reabilitação, nesse caso aí está o auxílio-doença. Ele é pago ao trabalhador segurado pela Previdência Social que fica totalmente incapaz para suas funções profissionais de maneira temporária por conta de algum problema de saúde. Auxílio-doença, nesse caso, previdenciários, tem dois formatos. Bom, o auxílio-doença previdenciário é destinado para aqueles que contribuem com a Previdência Social ou por pelo menos 12 meses e que contraíram algum tipo de doença fora o ambiente de trabalho. O auxílio-doença acidentário, sem carência de contribuição, se dá quando o trabalhador está temporariamente incapacitado devido ao acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Após o período de cobertura do benefício, você segurado deve realizar uma perícia médica. Ela tem o objetivo de avaliar o estado de saúde, no seu caso, e com
como as decorrências da doença ou acidente interferem na sua capacidade laborativa. Além disso, verifica-se também se o ambiente de trabalho pode agravar a condição de saúde do indivíduo. Por fim, analisa os riscos que, nesse caso, as possíveis sequelas podem acarretar na execução habitual do seu trabalho, tanto para o próprio indivíduo quanto para terceiros. Caso a perícia médica indique que o trabalhador não pode ou não deve executar suas atividades profissionais habituais, ele pode ser encaminhado para o setor de reabilitação profissional. Dessa maneira, mesmo com a capacidade laborativa comprometida para determinadas tarefas, o reabilitado pode trabalhar em diferentes funções após o auxílio-doença. Quanto tempo demora a reabilitação profissional? Bom, o reenquadramento do trabalhador no mercado de trabalho varia conforme caso e também conforme a atividade ao qual o segurado será reabilitado. O profissional será reabilitado de acordo com as condições de saúde, habilidades prévias, possibilidade de adequação, entre vários outros fatores. Ao final do processo, ele será devidamente certificado para a nova função ou, em caso negativo, será encaminhado para a aposentadoria por invalidez. Regras gerais de reabilitação. Existem algumas regras para que o trabalhador possa ser reabilitado. São elas: ser contribuinte da Previdência Social, ser beneficiário do auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez ou especial, receber o encaminhamento da perícia médica, receber condução para escolha consciente de uma nova função, atividade a ser exercida no mercado de trabalho. Portanto, para receber o serviço de reabilitação, o segurado deve contribuir regularmente com o INSS, ou seja, terá que ter a qualidade de segurado. Além disso, sua capacidade laborativa deve ter sido reduzida em função da doença ou acidente. Dessa forma, é preciso ter dado entrada em benefícios de incapacidade. Na sequência, o médico perito deve encaminhá-lo para o serviço de reabilitação. Assim, ao trabalhador, nesse caso, ele vai ter que fazer uma escolha consciente para a nova função com o auxílio da equipe do INSS. Nesse caso aí da função, qual é a função que você geralmente pode escolher? Existem várias e a gente vai trazer para você daqui a pouco alguns exemplos de profissões aí que você pode encontrar na reabilitação. Mas isso depende de várias situações e a gente vai trazer mais para frente no vídeo. Não comparecimento na reabilitação profissional gera prejuízos? Com certeza. Sabe por quê? É obrigatório comparecimento à reabilitação. Veja o que diz a referida Instrução Normativa 77 de 2015, no artigo 406, no caso do beneficiário deixar de comparecer ou dar a continuidade ao processo de reabilitação profissional proporcionado pela Previdência Social, terá seu benefício, nesse caso, suspenso e posteriormente cessado, conforme disciplinado em ato próprio. Ou seja, caso você, beneficiário, não cumpra as tarefas necessárias para seu remanejamento profissional, você, nesse caso, terá o seu benefício cessado. Dessa maneira, o seu auxílio-doença, auxílio-acidente deixarão de ser pagos, nesse caso, por conta do seu não prosseguimento na reabilitação profissional do INSS, ok? Reabilitação profissional do INSS é ou não eficiente? Essa é uma questão que surge com frequência sobre o serviço de reabilitação profissional. O próprio Instituto Nacional do Seguro Social reconhece que o sucesso da certificação para um novo trabalho depende de várias circunstâncias, muitas das quais, inclusive, estão fora de seu controle. Dessa maneira, o INSS afirma que o êxito do processo da reabilitação é altamente influenciável por variáveis que não estão sob controle da autarquia. Por exemplo, tipo de limitação existente, a motivação, as condições sociais, o histórico profissional. Também existem questões legislativas, de mercado e influências por diversas políticas públicas. Questiona-se, porém, se a reabilitação profissional realmente pode capacitar o beneficiário para uma função. Para reabilitar o segurado INSS, nesse caso, tem como função: bom, a avaliação potencial
laborativa, com o objetivo de definir a real capacidade do retorno do segurado ao trabalho, orientação e acompanhamento do programa profissional, articulação com a sua comunidade para parcerias, convênios com vistas ao reingresso do segurado, todavia não caracterizando obrigatoriedade por parte do INSS a sua efetiva inserção no Decreto 3.048 de 1999. Pesquisa de fixação no mercado de trabalho, diversos profissionais do Instituto devem atuar no processo aí com a ajuda de médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos e também fisioterapeutas. E não para por aí. Além disso, por força da lei, o INSS tem que fornecer ao trabalhador em processo de reabilitação todos os recursos materiais necessários, como próteses, auxílios, como auxílio transporte, alimentação. No entanto, é notória a carência da estrutura do próprio Instituto para promover uma reabilitação adequada. O Brasil tem hoje 5.570 municípios e 1.500 agências do INSS. Significa que a presença física do órgão não chega a 30% das localidades, dificultando a cobertura efetiva do serviço. Por fim, vale dizer que existe previsão legal de contratação de pessoas reabilitadas, mas na prática a realidade tem se mostrado outra, como expressas, evitando esse tipo de trabalhador. Por quê? As empresas não vão querer um funcionário reabilitado, sabe? Porque ele não vai ter todas as capacidades normais para ele poder retornar ou fazer qualquer função, e nesse caso, para algumas empresas, não traz lucro. Por isso é difícil, você vê na maioria dos casos, são poucas vagas que você consegue encontrar para a pessoa reabilitada. Reabilitação profissional e o auxílio acidente. Bom, o auxílio acidente é um benefício indenizatório pago ao trabalhador em decorrência de alguma situação referente a acidente. Tiveram suas capacidades laboratoriais reduzidas, laborais no caso, reduzidas de maneira permanente. Ele corresponde a 50% do salário do benefício calculado com base na contribuição previdenciária aí no caso. Portanto, diferentemente do auxílio-doença, ele representa somente a metade do rendimento médio mensal do trabalhador, de acordo com os recolhimentos. Não existe carência para que o contribuinte receba e ainda no caso o auxílio-acidente pode ou não ser precedido pelo auxílio-doença. Nesse caso, o trabalhador sofreu algum acidente e, em decorrência dele, tem uma redução da capacidade em realizar sua atividade laboral, atividade a qual o segurado realizava na época do acidente. Pontos importantes. No entanto, se a redução da capacidade laborativa não comprometa a execução de outras funções profissionais, o beneficiário pode ser encaminhado para a reabilitação. Sobre o auxílio acidente, a Instrução Normativa 77, no artigo 334, informa que o benefício indenizatório será concedido respeitadas as devidas regras. Além disso, esclarece que a sequela definitiva, entre outras situações, deve implicar em impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época do acidente, ainda que permita o desempenho de outra, independente do processo de reabilitação. Conclusão. Ou seja, mesmo que o reabilitado em outra função ou o trabalhador nesse caso, pode receber o auxílio-acidente referente à incapacidade permanente gerada por acidente. Ainda sobre o tema, vale citar a decisão monocrática recente do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. Ele argumenta de forma favorável à manutenção do pagamento do benefício ao trabalhador reabilitado, com efeito, no caso, a mens leis consiste em indenizar aquele que passar a exercer maior esforço em razão da redução ou perda da capacidade para a mesma atividade. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa sem que as sequelas sejam percebidas. Assim, mesmo que reabilitado, há o entendimento que o contribuinte pode continuar a receber o auxílio acidente. Ou seja, mesmo capacitado, se a situação, no caso, a pessoa que sofreu um acidente perdeu várias situações sobre a função laborativa dele, nesse caso aí, ele pode receber o auxílio acidente do
INSS. Só no caso do auxílio acidente tem essa liberação aí. Para o auxílio doença não tem essa liberação, essa parte favorável vindo do STF, ok? Alternativas ao final do processo de reabilitação. Bom, ao finalizar o serviço de reabilitação, o segurado deve passar por nova perícia. Se for constatada a sua capacidade laborativa for estabelecida, ele estará apto a voltar ao mercado de trabalho, recebendo dessa maneira um certificado. O documento comprova que, nesse caso aí, o beneficiário está em condições de atuar em uma nova função diferente daquela que exercia anteriormente. Porém, o reabilitado pode encontrar dificuldades na reinserção. Bom, no caso que você terminar toda a reabilitação, o que vai acontecer? Após você passar por toda a situação, você novamente vai passar pela perícia médica do INSS. Você vai ter que ter o laudo médico seu e vai ter um laudo do pessoal da reabilitação para poder ser confrontada, dizendo aí se você tem condições ou não de voltar ao trabalho. Se no caso a reabilitação encaminhar você para o mercado de trabalho e o seu médico particular disser que você não tem condições de buscar esse direito, o único caminho que você tem que fazer, primeira coisa, é recurso junto ao INSS. Depois disso, se for negado, e é nesse caso negado, você vai ter que buscar a justiça para poder tentar reaver o seu benefício anterior, ok? Outras citações interessantes. Que o artigo de percepção dos trabalhadores inseridos na reabilitação profissional do Instituto Nacional do Seguro Social, a Organização do Trabalho adoece, de Andréa Domingues da Silva Souza e Maria de Fátima Ferreira de Queiroz. A readaptação das empresas muitas vezes é inviável e quando se segue com o propósito de qualificação profissional, o INSS tem encontrado barreiras administrativas para comprar recursos, ou melhor, para a compra de cursos, comprometendo o atendimento da demanda necessária. Assim, mesmo ao final do processo, o trabalhador pode encontrar dificuldade para conseguir um emprego, mesmo em outra área. Caso o médico perito verifique, no entanto, que o beneficiário não conseguiu ser reabilitado, ele pode encaminhá-lo para a aposentadoria por invalidez. Bom, nesse caso é o seguinte, vamos supor que na hora que você fez a reabilitação, na hora da entrevista, o responsável pela reabilitação não se sentiu à vontade a colocar você dentro do programa de reabilitação por causa da tua situação, da tua capacidade ou de alguma coisa relacionada ao INSS, pinta aquela dúvida, não dá para poder reaproveitar esse beneficiário. O que vai acontecer? Ele vai encaminhar você novamente para a perícia médica, só que vai ser a perícia médica conclusiva. Lá o médico perito, você vai ter que ter um laudo, se possível, daquele mês, atualizado, bem embasado, direitinho, comprovando, se precisar de acompanhante, tudo certinho colocado no laudo, para que na hora que você for passar na perícia conclusiva, o médico perito, já tendo a linha negativa da reabilitação, que você não tem condições, porque eu não sei qual é o motivo do INSS, não tem condições de reabilitá-lo, ele vai jogar essa situação na mão do médico perito do INSS, que vai ter que decidir ou te dá alta ou te aposenta por invalidez. Nesse caso, o que vai valer para você como prova é o seu laudo médico bem embasado, ok? Por fim, foi discutido se a reabilitação é eficiente. Bom, referente a essa situação, o que é uma perícia resolutiva? Muita gente aí fica naquela dúvida. Bom, a atualização da versão 13 do SAB, Sistema de Administração do Benefício por Incapacidade de 2017, nomeou as perícias médicas do pedido de prorrogação em PMC, Perícia Médica Conclusiva, e PMRES, Perícia Médica Resolutiva. Na perícia médica que concede o benefício ao trabalhador, deve haver uma data de cessação do benefício, o DCB, ou seja, um prazo limite de pagamento do seguro. Se o segurado, no entanto, permanecer incapaz para atividades laborais, deve solicitar um pedido de prorrogação ao INSS no caso de 15 dias. Contudo, caso não haja vaga na unidade de atendimento para uma nova perícia, em até 30 dias, o benefício é automaticamente renovado. Vamos lá. Quando você sair da reabilitação, ou o médico vai passar você para uma resolução, a gente pode fazer alguma modificação,
ou ele pode, nesse caso, encaminhar você para a perícia conclusiva, tirando a responsabilidade dele, passando a responsabilidade para o médico perito, ok? O que você precisa ficar atento referente à reabilitação. Assim, o segurado recebeu o valor por mais de 30 dias do DCA, data de cessação administrativa, chegando na DCA, se o trabalhador ainda não estiver plenamente recuperado, deverá agendar uma nova perícia, mesmo que o prazo seja superior a 30 dias. Nesse segundo pedido de prorrogação, em que haverá perícia médica resolutiva, depois desse PP, não há mais como estender o pagamento automático do benefício. Portanto, com a PMS, que é a perícia médica resolutiva, uma dessas ações deve ser tomada. Primeiro, encaminhamento do segurado para reabilitação pelo prazo máximo de 180 dias ou 1 ano, sugestão de aposentadoria por invalidez, sugestão de auxílio acidente, manutenção da data de cessação original. Bom, dessa maneira, a perícia resolutiva define qual será o futuro do trabalhador incapaz para as suas atividades profissionais, quando não há mais como estender o benefício. Ou seja, quando você é encaminhado para a reabilitação, se eles não conseguirem fazer com que você volte ao mercado de trabalho, a chance de você, nesse caso, ser aposentado, ela existe, ser aposentado por invalidez, mas isso vai depender de como você é devolvido para o INSS. Tem que tomar cuidado de que forma você vai ser devolvido para o INSS, o que vai ser colocado na ficha, qual vai ser a situação que eles vão colocar para poder estar te encaminhando de volta para a decisão do médico perito, ok? Alguns cursos que o INSS aí no caso ele fornece dependendo da localidade. Bom, tem curso de padeiro, curso de pedreiro, eletricista, auxiliar de serviços gerais, soldador, garçom. Isso varia de acordo com cada cidade, cada agência e cada parceria que aquele posto do INSS consegue fazer ou na tua cidade ou na tua localidade. Então, o curso, eles vão apresentar na hora para você alguns cursos que você pode aí no caso, você mesmo escolher. Então vai ter um profissional que vai ver, dependendo da tua situação, qual é o curso que você, nesse caso aí, pode ser encaminhado, ok? Demissão, no caso aí, após a reabilitação profissional, o que fazer? Bom, o serviço de reabilitação profissional não assegura que o beneficiário tenha um novo emprego, muito menos da garantia da estabilidade ao trabalhador. Em 2016, no entanto, uma empresa foi obrigada a indenizar sua funcionária reabilitada demitida. Nesse caso, a perda da sua capacidade produtiva foi causada pelas atividades laborais no próprio local de trabalho. Dessa maneira, a decisão justificou que, seja por dolo, culpa ou mesmo pelos riscos físicos da atividade empresarial e do empregador, a obrigação de reparar os danos sofridos pelo empregado. Artigo 7º, inciso, se eu não me engano ali é 14, inciso 18, acho que é isso, da Constituição, artigo 2º da CLT, do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Assim, a demissão do reabilitado deve ser avaliada caso a caso. Conclusão, o que de fato nesse caso é ser reabilitado pelo INSS? Bom, como vimos nesse artigo, o reabilitado pelo INSS, no caso, é o trabalhador que passou pelo serviço de readequação profissional fornecido pelo INSS. Esse segurado teve sua aptidão laboral cometida de forma temporária ou permanente em decorrência da doença ou acidente, mas devido a uma qualificação ofertada pelo próprio INSS, pode exercer hoje uma nova função e assim ser reinserido no mercado de trabalho. Caso tenha alguma dúvida ou queira deixar a sua pergunta, você deixa nos comentários aí ou participa da nossa live que a gente vai fazer nesse domingo a partir das 10 horas da manhã aqui no canal, ok? Então você, meu amigo que está ligado no nosso canal, se inscreve aí, clica no sininho, se você gostou, se você não gostou, deixe o seu comentário aí, pode explanar, mas a nossa função a partir de agora aqui no canal é sempre fazer uma matéria exclusiva que você, no caso, vai indicar pra gente.
sempre que possível. A gente vai buscar a informação, vai fazer o conteúdo com calma e vai trazer tudo direitinho para você. Então, se inscreve aí no canal, clica no sininho e, se possível, compartilhe o conteúdo, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus, desculpe o tamanho do conteúdo, mas era uma matéria que muita gente havia pedido e a gente buscou todas as informações para trazer para vocês aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo que curtiu a nossa matéria. Amanhã nós vamos estar aqui domingo trazendo para você a nossa live 10 horas da manhã, mas também vai ter 2 vídeos ainda no canal, tá ok? Fiquem com Deus, até o próximo conteúdo, vem junto!